Bom dia, alunos. Hoje é a nossa segunda aula do módulo 2. Nós estaremos falando sobre fluxo de energia nos níveis tróficos. Na aula passada, a gente falou sobre cadeia e teia alimentar e as relações entre elas duas, além de falar dos níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores, os três níveis tróficos. Sendo que o segundo nível trófico, que são dos consumidores, a gente pode ter consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário, por aí adiante, certo? Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre o fluxo de energia entre esses níveis, ok? Mas antes de tudo, eu gostaria de perguntar para vocês o que é biomassa. Aí a gente tem uma pergunta que vai ser a base de início para a gente poder entender como ocorre esse fluxo de energia entre os níveis, entre os produtores, entre os consumidores e os decompositores. Biomassa, inicialmente, a gente pode determinar antes de ir para qualquer definição a partir dos termos que estão nessa palavra, né? Bio, que vocês já sabem de biologia, biologia, biovida, logia, estudo. Biologia, estudo da vida. Se eu falo de bio, então eu falo de vida. Se eu falo de massa, eu literalmente estou falando de massa, mas eu não estou falando de massa de macarrão, massa de lasanha, massa de pão. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da massa corporal. Estou falando de uma biomassa, de uma massa que tem vida, de uma massa de um tecido, de um órgão, ou até mesmo de um ser vivo que não tenham órgãos como plantas. As plantas também têm biomassa. A massa é o peso de um indivíduo que possui vida. Em termos mais científicos, nós temos que biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal usada com finalidade de produzir energia. Então, se é orgânica, que é o quê? Que eu tenho vida, né, que eu sou da natureza, possui carbono, então, sendo esta de origem vegetal ou animal, e vai produzir energia, olha aí a temática da nossa aula, fluxo de energia, então é chamada de biomassa. A partir das biomassas, a gente vai entender um pouco como que ocorre essa transferência de energia, que inicialmente eu já falo para vocês que essa transferência de energia entre os seres é unidirecional. Quando eu falo de unidirecional, eu tenho o quê? Eu tenho unidirecional, eu tenho bidimensional, bidirecional e tridirecional. E assim sucessivamente. Quaternário direcional, pentadirecional, hexadirecional. Mas neste caso, estes são os prefixos, uni, bi, tri, a gente leva para o quê? A gente leva para a ideia de que unidirecional é apenas uma direção. Então isso quer dizer que a transferência de energia ela vai apenas em uma única direção, como a gente viu na cadeia alimentar, que do produtor passa para o consumidor primário, que passa para o consumidor secundário, que passa para os decompositores. Isso é unidirecional, ela não volta e ela não segue outro caminho. Depois de um, passa para o próximo e assim sucessivamente. Parte da energia é usada e parte é transferida. Nem tudo é transferido. Por exemplo, eu sou uma árvore. Eu sou autotrófica, como a gente estudou na última aula, autotrófica é que produz o seu próprio alimento. Então, eu sou autotrófica, eu produzo meu próprio alimento e esse alimento vai me gerar energia. Eu, como uma planta, vamos mudar aqui, eu não sou uma árvore, sou um alface, né? Então, eu, como uma planta que produzo meu próprio alimento, eu vou utilizar 15% dessa energia que eu produzi para poder respirar. Plantas também respiram. Então, e os outros 85%, que está faltando aí o porcento, mas os 85% vão ser transferidos. Então, a maior parte da produção de energia de uma planta ela é transferida para o próximo nível trófico. E no caso aqui a gente pode dar um exemplo de o ser humano mesmo, a gente quando vai comer uma alface.
a gente está recebendo 85% da energia que aquele alface produziu para ele, e ele usou apenas 15%. Disso, ainda se tem uma questão, que é o quê? Tem uma questão que nós pegamos 85% daquela energia produzida pelo alface. Mas ao chegar em nós, essa energia, nós apenas absorvemos como carnívoros que somos, nós somos onívoros. Mas pela relação entre carnívoros e herbívoros, de sermos onívoros, a gente absorve a mesma quantidade, porcentagem dos carnívoros. A gente absorve apenas 50% desses 85%. Então a gente vai absorver metade. Então, metade de 85, 42,5. A gente vai absorver 42,5% dessa energia, que é 50% da energia que foi me entregue. E o resto, professor, faz o quê? O resto da energia, ela é direcionada ao próximo ser vivo, que no nosso caso seriam os decompositores. E o restante é absorvida e utilizada para as nossas atividades. Toda atividade que a gente faz precisa de energia. Então, parte da energia que a gente absorve, boa parte da energia é para os nossos processos internos. Para poder falar, para poder respirar, piscar os olhos, mexer os dedos, andar, fazer digestão, produzir glicose, produzir glucagon, insulina. Todos os processos precisam de energia. Então, a gente absorve boa parte dessa energia que a gente se alimenta para as nossas atividades pessoais. E um exemplo aqui que tem acima, que eu fui logo para os carnívoros, que são os herbívoros, que os herbívoros ficam apenas com 20% da energia que eles consomem. Por isso que eles comem bem mais que nós, por isso que eles comem maior quantidade de vegetais, muita quantidade de vegetais, às vezes quilos de alimento dos produtores, pois eles absorvem bem pouca energia, apenas 20%. Aí tem uma exemplificação de como seria essa transferência de energia na página 5 do livro de vocês. Aqui a gente tem o que? O Sol, que gera raios solares para o produtor fazer a fotossíntese, como a gente falou, luz, síntese, produção por meio da luz. Essa energia produzida pelo produtor é absorvida e ao mesmo tempo dissipada. Ela é eliminada também no ambiente. A gente elimina energia quando a gente faz exercícios físicos e a planta libera energia quando ela faz produções. Parte dessa energia é dissipada para o ambiente ou para os níveis, né? Para os outros níveis, e parte absorvida, que passa para o consumidor primário, que dissipa, absorve, que passa para o secundário, que dissipa, absorve, que passa para os decompositores, que é a cadeia final, que a energia acaba aqui. Professor, mas eu já vi em algum lugar que diz que a energia não se cria e não se perde, ela se transforma. Sim, você viu, você está corretíssimo. Uma frase importantíssima que todos vocês, quem não saiba, anote, ó, pega o caderninho, faça aí bem a anotação. Na energia, no meio, em tudo que a gente vive, mas aqui específico energia. A energia não se cria e a energia não se perde. A energia se transforma. É uma frase que foi usada por Lavoisier na química, que ele tratava sobre produções de elementos químicos e das características da natureza, que ele dizia que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. E a energia está inserida neste conceito, pois no caso aqui ela vai ser absorvida pelos decompositores, que vão deixar o solo fértil e o solo agradável para a absorção de nutrientes através da árvore, que irá dissipar toda essa energia e voltará em formato de um ciclo. A partir disso, nós entramos para os conceitos que chamamos de conceitos de pirâmides ecológicas,
que nós temos 3 tipos diferentes de pirâmides ecológicas. Nós temos as pirâmides de biomassa, as pirâmides de energia e as pirâmides de número. De biomassa, vocês já sabem o que a biomassa é a massa dos indivíduos, seres vivos. Energia, estamos falando de transferência de energia, e número chegaremos lá. Então, bora lá. Primeira pirâmide ecológica. Aqui tem na imagem, isso aqui tem no livro de vocês, na página 6, vocês podem estar acompanhando, que nós temos que aqui é um exemplo de pirâmide ecológica, que é a base das outras das demais pirâmides. Numa pirâmide ecológica, a gente tem como base da pirâmide os produtores, que logo vem os consumidores primários, secundários, terciários, certo? Então, isso aqui não é uma pirâmide já com números, ou com biomassa, ou com energia das 3 pirâmides. Aqui é um exemplo da pirâmide ecológica, como se organiza uma pirâmide ecológica. Daí nós temos a primeira pirâmide, que é a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, como essa, ocorre geralmente em comunidades aquáticas. Os produtores fitoplâncton retêm pouca biomassa, reciclando-a rapidamente. Então, aqui eu tenho uma pirâmide diferente, né? Comparada à pirâmide anterior, em que a base é mais larga, nesse caso a base é mais estreita. Mas a gente tem a questão da biomassa, em que a biomassa ela vai mudar conforme o nível que eu estou subindo. Por quê? Vamos começar aqui de cima para baixo, que talvez a compreensão se torne melhor. Aqui não vamos tratar sobre quantidade, vamos tratar sobre peso, sobre massa. Então vamos colocar aqui em cima um animal tipo um tubarão. Um tubarão, vamos colocar aqui em cima um tubarão. A massa de um tubarão, supondo aqui tudo por suposição, a massa de um tubarão pesa 100 quilos, ok? Não estamos tratando com a realidade, suposições, 100 quilos. Neste segundo nível aqui, vamos colocar leões marinhos. E vamos supor que este tubarão único consegue comer todos esses leões marinhos. Mas quantos leões marinhos eu tenho aqui? Vamos colocar aqui 4 leões marinhos. Então, eu tenho que 4 leões marinhos pesam mais do que um tubarão. Mas, em compensação, apenas um tubarão consegue comer 4 leões marinhos. Depois, vamos para a terceira aqui, linha, em que a gente vai botar peixes e crustáceos. Vamos colocar aqui um total, a gente tem 1, a gente tem 4. Vamos colocar aqui um total de 20. Então, 4 leões marinhos, eles conseguem comer 20 peixes. Mas o peso de 20 peixes, posso botar até mais aqui, de 50 peixes, que esses 4 conseguem comer 50 peixes, é muito maior do que o de 4 leões marinhos. Então, ó, passa muito, mas apenas 4 leões marinhos conseguem comer 50 peixes. E por fim, os fitoplânctons, que são os produtores, eu vou colocar aqui o quê? 100 fitoplânctons. Mas, em compensação, o peso do fitoplâncton é tão pequeno que 50 peixes ainda assim passam na biomassa de 100 fitoplânctons. Então, eu vou focar na questão da massa e não da quantidade, pois nesse momento eu consigo perceber a diferença entre uma pirâmide se eu relacioná-la com diferentes fatores, neste caso com a biomassa. Depois a gente tem a pirâmide de energia hipotética, que representa a energia disponível em cada nível trófico, e a energia transferida. Então, a energia disponível é a de largura das barras, e a energia transferida é a parte laranja. Então, a gente tem os produtores. A gente sabe que a questão de energia é muito parecida com a ecológica, em que os produtores eles têm mais energia que os demais, pois a energia é transferida e dissipada. Então, se aqui eu tenho que a largura das barras é minha energia disponível, eu tenho que os produtores produzem maior quantidade de energia, porém, eles transferem metade. Mesma coisa com os consumidores primários, que têm mais energia, pois absorveram dos produtores, mas só transferem uma parte. E assim sucessivamente, conforme os níveis da pirâmide. Terceira é exemplo de pirâmide de números em um ecossistema aquático.
Aqui o que vale são os números. Então, por exemplo, aqui, ó, foi usado outro exemplo aqui, que não foi o mesmo exemplo que a gente utilizou aquático, mas a gente tem aqui os fitoplânctons de número. Agora não é de massa. Mas se formos seguir a mesma ideia que a gente estava tendo, eu sei que os zooplânctons, eles vão pesar mais do que os fitoplânctons, que vão pesar mais do que é só um exemplo, mais do que os peixes, que vão pesar mais do que o peixe carnívoro. Isso aqui foi o que a gente viu em biomassa, em que a segunda linha ela era maior. Nesse caso, tratando de números, eu vou ter que o quê? Que uma quantidade maior de fitoplâncton, se a gente seguir a mesma ideia dos 100, ela é maior do que os 20 peixes que a gente estava falando, que é maior do que as 4 focas, os 4 leões marinhos, que é maior do que um tubarão, não de peso, mas de quantidade. Por isso que é a pirâmide de número. Aqui já é outro exemplo em que, numa alimentação, a produtora uma árvore, aqui podemos botar 20 lagartas e 10 pássaros. Então, uma árvore pode ser comida por 20 lagartas e 20 lagartas são comidas por 10 pássaros. Então, essa é a pirâmide de número. A partir daqui, nós falamos um pouco sobre o conceito de produtividade que tem relação com isso que a gente falou até agora, que é o quê? A capacidade que os organismos de um nível trófico têm de aproveitar a energia recebida na produção de biomassa denomina-se produtividade. Então, aproveitar a energia que eu absorvo. Esta é geralmente expressa em quilocaloria de biomassa produzida por metro quadrado por ano. Então, quilocaloria, metro quadrado, ano. No nível dos produtores, fala-se em produtividade primária bruta, PPB, como a quantidade de matéria orgânica que um organismo autotrófico consegue produzir na fotossíntese por unidade de tempo. Então, PPB é o que a planta consegue produzir na fotossíntese. Como vimos, parte da matéria orgânica sintetizada pelo organismo autotrófico é consumida por ele mesmo na respiração celular para suprir suas necessidades energéticas básicas de sobrevivência. Apenas o que sobra pode ser efetivamente armazenado em forma de biomassa. Quando se desconta da produtividade primária bruta, o gasto com a respiração, obtém-se a produtividade primária líquida, PPL. PPL, ele é a subtração entre a PPB, que é a massa total, a energia total produzida, menos a energia gasta na respiração, PPB menos R, que resulta no PPL, produtividade primária líquida. A energia correspondente à PPL é a que está realmente disponível para o nível trófico seguinte, então aqui vai ser transferida. No nível dos consumidores, fala-se em produtividade secundária bruta, como a quantidade total de biomassa que um herbívoro efetivamente consegue absorver dos alimentos que ingere. O animal elimina nas fezes muito material orgânico potencialmente energético que não foi aproveitado por ele. Quando se desconta da produtividade secundária o gasto com a respiração, mesmo processo que fizemos com os produtores. Agora pega o PSB e subtrai pelo gasto da respiração, a gente tem o PSL, que é a produtividade secundária líquida. A PSL corresponde ao que o herbívoro acumula efetivamente de biomassa em determinado intervalo de tempo e representa a energia que realmente pode ser transferida para o nível trófico seguinte. Quanto menos níveis tróficos uma cadeia alimentar tem, menor é a dissipação energética que ocorre nela, uma vez que as maiores perdas de energia ocorrem quando a matéria orgânica é transferida de um nível trófico para o outro. Por essa razão, alguns conservacionistas sugerem que as pessoas consumam mais alimentos vegetais, pois assim se reduziria a perda energética na transferência para o nível trófico dos herbívoros. Isso ocorre quando o gado, do qual usamos a carne, é alimentado com vegetais. Entendendo esse último parágrafo, seria da seguinte maneira: eu tenho um capim que tem uma produção energética em que o gado vai comer este capim e vai absorver parte desta produção energética. E nós iremos comer o gado e iremos absorver apenas uma parte da parte que ele já absorveu. Quando comemos diretamente um legume ou uma fruta, nós estamos consumindo a energia diretamente da fonte. Por isso, o foco de alguns pesquisadores para a alimentação vegetal ou vegana, pois assim estaremos absorvendo maior quantidade de energia. Por fim, para encerrar a aula, eu quero que vocês respondam a atividade da página 17, apenas das questões 12, 13, 14 e 15. Iremos corrigir e conversar sobre ela na aula via chamada.
Aqui embaixo vocês encontram um link para baixar o livro, as páginas do livro da aula de hoje, assim como o link para baixar também, para abrir o site das questões e vocês marcarem as questões que vocês responderam, ok? Lembrando que vocês respondem no livro, vão no formulário apenas para preencher e eu ter o acesso para saber quem respondeu a atividade. Bons estudos para vocês e até a nossa aula por chamada.